galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Quinta iteração. Agora, as falhas no sistema se tornarão severas. Ian Malcolm. Busca. Gennaro estava sentado no jipe ouvindo o zumbido das moscas e encarando as palmeiras longínquas que oscilavam no calor. Ele estava chocado pelo que parecia ter sido um campo de batalha. A grama havia sido completamente pisoteada por centenas de metros em todas as direções. Uma palmeira grande tinha sido arrancada do chão pela raiz. Havia grandes manchas de sangue na grama e no afloramento de rochas à direita deles. Sentado ao lado dele, Mo-Jun disse: "Não há dúvida, o Rex esteve no meio dos hadrossauros." Ele tomou outro gole de uísque e fechou a garrafa. Que saco esse monte de moscas! Eles esperaram e observaram. Gennaro batucou com os dedos no painel. "O que estamos esperando?" Mo-Jun não respondeu de imediato. "O Rex está lá fora em algum lugar", disse ele, estreitando os olhos para a paisagem ao sol matutino. "E nós não temos nenhuma arma que possa ser usada contra ele." "Estamos em um jipe." "Ah, ele pode correr mais do que o jipe, Sr. Gennaro", disse Mo-Jun, balançando a cabeça. "Assim que deixarmos essa estrada e partirmos para o terreno aberto, o melhor que podemos conseguir em um veículo de tração nas 4 rodas é algo entre 50 e 65 km por hora. Ele vai nos alcançar com tranquilidade, sem problemas para ele." Mo-Jun suspirou. "Mas não vejo muito movimento por lá agora. Você está pronto para viver perigosamente?" "Claro", disse Gennaro. Mo-Jun deu partida no motor, e com um som súbito, 2 pequenos Otinielias saltaram da grama amassada logo adiante deles. Mo-Jun engatou a marcha. Ele dirigiu em um amplo círculo ao redor do local pisoteado e então seguiu para dentro fazendo círculos concêntricos, até finalmente chegar ao local no campo onde os pequenos Otinielias tinham estado. Ali, ele desceu do carro e caminhou na grama, afastando-se do jipe. Ele parou quando uma densa nuvem de moscas se ergueu no ar. "O que foi?" gritou Gennaro. "Traga o rádio!" respondeu Mo-Jun. Gennaro saiu do jipe e correu para a frente. Mesmo à distância, pôde sentir o cheiro azedo e adocicado do início de decomposição. Ele viu uma silhueta escura na grama encrustada de sangue e as pernas retorcidas. "Um hadrossauro jovem", disse Mo-Jun olhando para a carcaça. A manada toda estourou. O jovem se perdeu e o T-Rex o pegou. "Como você sabe?" perguntou Gennaro. A carne estava rasgada por muitas mordidas. "Dá para saber pela excreção", disse Mo-Jun. "Está vendo aquelas coisinhas esbranquiçadas ali na grama? Aquilo é rastro de hadro. O ácido úrico o deixa branco. Mas você olha ali." Ele apontou para um monte grande erguendo-se à altura do joelho na grama. "E aquilo é rastro de tiranossauro." "Como você sabe que o tiranossauro não veio depois?" "O padrão das mordidas", respondeu Mo-Jun. "Está vendo as pequenas aqui?" Ele apontou para a barriga. "Estas são dos otis. Essas mordidas não sangraram. São post-mortem de carniceiros. Os otis fizeram isso, mas o hadro foi morto com uma mordida no pescoço. Você pode ver o rasgo grande ali entre as omoplatas. Isso é coisa do Tiranossauro Rex, sem dúvida." Gennaro inclinou-se sobre a carcaça, olhando para os membros desajeitados e esmagados com uma sensação de irrealidade. Ao lado dele, Mo-Jun ligou seu rádio. "Controle." "Sim", disse John Arnold pelo rádio. "Temos outro hadro morto. Jovem." Mo-Jun abaixou-se entre as moscas e conferiu a pele da sola da pata traseira direita. Um número estava tatuado ali. "Espécime número HD/09. O rádio estalou. "Eu tenho uma coisa para você", disse Arnold. "Ah, é? E o que é?"
Encontrei o Nedry. O Jeep emergiu de uma fila de palmeiras ao longo da Estrada Leste e saiu em uma estrada de serviço mais estreita, levando diretamente ao Rio da Selva. Fazia calor nessa área do parque, com a selva fechada e fétida ao redor deles. Muldoon estava mexendo com o monitor do computador no Jeep, que agora mostrava um mapa do resort com linhas de rede sobrepostas. Eles o encontraram por vídeo remoto, disse ele. O setor 1104 é logo adiante. Um pouco mais à frente na estrada, Gennaro viu uma barreira de concreto e o Jeep estacionou ao lado dela. Ele deve ter pegado a saída errada, disse Muldoon, o safado. O que ele roubou? Perguntou Gennaro. Wu disse que 15 embriões. Sabe quanto isso vale? Gennaro balançou a cabeça. Algo entre 2 e 10 milhões, respondeu Muldoon. Ele balançou a cabeça. Aposta alta. Conforme se aproximaram, Gennaro viu o corpo deitado ao lado do carro. O cadáver estava indistinto e verde, mas então as silhuetas verdes se espalharam quando o Jeep parou. Comps, disse Muldoon. Os Comps o encontraram. Uma dezena de Procompsognathus, pequenos predadores delicados do tamanho de patos, estavam de pé na beira da mata, chiando empolgados enquanto os homens desciam do carro. Dennis Nedry jazia de costas, o rosto gorducho e juvenil agora vermelho e entumecido. Moscas voavam ao redor da boca aberta e da língua espessa. Seu corpo estava mutilado, os intestinos abertos, uma perna toda comida. Gennaro deu as costas rapidamente para olhar para os pequenos Comps, que se agacharam nos membros inferiores a uma curta distância e observavam os homens curiosamente. Os pequenos dinossauros tinham mãos com 5 dedos, notou ele. Eles limpavam seus rostos e queixos, o que lhes conferia uma estranha característica humana que, minha nossa, disse Muldoon. Não foram os Comps. O quê? Muldoon estava balançando a cabeça. Está vendo essas manchas na camisa e no rosto dele? Sente esse cheiro adocicado como vômito velho e seco? Gennaro revirou os olhos. Sim, tinha sentido o cheiro. Isso é saliva de Dilo, explicou Muldoon. Cuspe dos dilofossauros. Você vê o dano nas córneas, toda essa vermelhidão? Nos olhos é doloroso, mas não fatal. A pessoa tem cerca de 2 horas para lavar a área com antídoto. Nós mantemos um estoque por todo o parque só por prevenção. Não que isso importasse para esse safado. Eles o cegaram, depois o rasgaram no meio. Não é um jeito bom de se morrer. Talvez haja justiça no mundo, afinal. Os Procompsognathus guincharam e saltaram para cima e para baixo, enquanto Muldoon abria o porta-malas e tirava um tubo de metal cinza e uma caixa de aço inoxidável. Ainda está tudo aqui, disse ele. Ele entregou 2 cilindros escuros para Gennaro. O que é isso? Perguntou Gennaro. Exatamente o que parecem ser, respondeu Muldoon. Foguetes. Enquanto Gennaro recuava, ele disse, cuidado, você não vai querer pisar em nada. Gennaro passou cuidadosamente por cima do corpo de Nedry. Muldoon carregou o tubo para o outro Jeep, colocando-o na traseira. Ele foi para trás do volante. Vamos! E ele? Disse Gennaro apontando para o corpo. O que tem ele? Disse Muldoon. Temos mais o que fazer. Ele engatou a marcha. Olhando para trás, Gennaro viu os Comps voltarem a comer. Um pulou e agachou-se na boca aberta de Nedry enquanto mordiscava a carne de seu nariz. O rio da selva se estreitou. As margens se aproximavam de ambos os lados, até as árvores e a folhagem pendurada nas margens se encontrarem no topo, bloqueando o sol. Tim ouviu o grito dos pássaros e viu pequenos dinossauros chiureando e saltando entre os galhos. Todavia, na maior parte do tempo tudo era silencioso, o ar quente parado sob a copa das árvores. Grant olhou para seu relógio. Eram 8 da manhã.
Eles vagavam pacificamente entre os retalhos sarapintados de luz. Se possível, eles pareciam estar indo mais rápido que antes. Agora desperto, Grant estava deitado de costas, olhando para os galhos lá em cima. Na popa, viu a menina estendendo a mão para cima. Ei, o que você está fazendo? Perguntou ele. Acha que podemos comer essas frutinhas? Ela apontou para as árvores. Alguns dos galhos estavam perto o bastante para se tocar. Tim viu cachos de frutinhas vermelhas nos galhos. Não, respondeu Grant. Por quê? Aqueles dinossaurinhos estão comendo. Ela apontou para pequenos dinossauros saltitando pelos galhos. Não, Lex. Ela suspirou, descontente com a autoridade dele. Eu queria que o papai estivesse aqui, disse ela. Papai sempre sabe o que fazer. Do que você está falando? Disse Tim. Ele nunca sabe o que fazer. Sabe sim, suspirou ela. Lex encarava as árvores deslizando por eles, suas grandes raízes se retorcendo na direção da beira da água. Só porque você não é o favorito dele? Tim deu-lhe as costas sem dizer nada. Mas não se preocupe, o papai também gosta de você, mesmo que você goste de computadores e não de esportes. Meu pai é louco por esportes, Tim explicou a Grant. Grant assentiu. Nos galhos, pequenos dinossauros amarelo claro, com cerca de 50 centímetros de altura, saltavam de árvore em árvore. Eles tinham bicos como papagaios. Sabe como se chamam aqueles ali? Perguntou Tim. Microceratos. Grande coisa, disse Lex. Pensei que você pudesse estar interessada. Só meninos muito novos, respondeu ela, se interessam por dinossauros. Quem disse? Papai. Tim começou a gritar, mas Grant levantou a mão. Crianças, disse ele, fiquem quietas. Por quê? Disse Lex. Eu posso fazer o que eu quiser, se eu... E então ela ficou em silêncio porque também ouviu. Era um grito de gelar o sangue, vindo de algum lugar mais à frente no rio. Bem, onde está o maldito Rex? Perguntou Muldoon falando pelo rádio. Não estamos vendo ele por aqui. Eles tinham voltado ao complexo dos saurópodes e olhavam para a grama pisoteada onde os hadrossauros haviam estourado. Não era possível ver o tiranossauro em canto algum. Vou conferir, disse Arnold e desligou. Muldoon virou-se para Gennaro. Vou conferir, repetiu ele sarcasticamente. Por que não conferiu essa droga antes? Por que não ficou de olho nele? Não sei, respondeu Gennaro. Ele não está aparecendo aqui, disse Arnold um momento depois. O que você quer dizer com ele não está aparecendo? Ele não está nos monitores. Os sensores de movimento não o encontraram. Droga! Disse Muldoon. Bela porcaria esses sensores de movimento. Você encontrou Grant e as crianças? Os sensores também não os encontraram. Bem, e o que é que nós fazemos agora? Perguntou Muldoon. Esperamos, disse Arnold. Olha! Olha! Bem adiante, o grande domo do aviário erguia-se acima deles. Grant só ouvira à distância. Agora percebia que era enorme, cerca de 400 metros de diâmetro ou mais. O padrão das estruturas geodésicas brilhavam fracamente através da leve neblina, e a primeira coisa que pensou foi que o vidro devia pesar 1 tonelada. E então, conforme se aproximaram, ele viu que não havia vidro algum. Apenas estruturas. Uma fina rede pendurava-se dentro dos elementos. Não está pronta, disse Lex. Acho que é de propósito. É para ela ser assim, aberta mesmo, explicou Grant. Mas aí todos os pássaros podem voar para fora. Não se eles forem pássaros grandes, disse Grant. O rio os carregou para debaixo da borda do domo. Eles olhavam fixamente para cima.
Agora estavam dentro do domo, ainda descendo pelo rio. Contudo, em poucos minutos, o domo erguia-se tão alto acima deles que mal era visível na névoa. Grant disse: Acho que me lembro de ter visto um segundo alojamento aqui. Momentos depois, ele viu o teto de um prédio acima das copas das árvores ao norte. Você quer parar? Perguntou Tim. Talvez haja um telefone ou sensores de movimento. Grant virou o bote para a margem. Precisamos tentar entrar em contato com a sala de controle. Está ficando tarde. Eles desembarcaram escorregando na margem lodosa e Grant retirou o bote da água. Depois amarrou a corda em uma árvore e eles saíram, atravessando uma densa floresta de palmeiras.